Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Inc Talks. Hoje vamos falar sobre como ter uma carreira executiva de sucesso no mercado imobiliário. E para bater esse papo aqui com a gente, o meu convidado, que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, tem MBA executivo pelo INSPER, é diretor de incorporação de uma grande incorporadora, que eu vou anunciar para vocês depois, e ele tem atuação de mais de 7 anos no segmento imobiliário, atuando nas praças de Goiás, Brasília e São Paulo, onde foi responsável direto pelo lançamento de 27 empreendimentos em 9 cidades diferentes e também pela criação de linhas de produto dentro dessa empresa. Além disso, no último ano, fizeram um lançamento de 1 bi de VGV, lançamento e vendas no ano passado, em 2023. Na hora que eu faço toda essa descrição, vocês provavelmente, quem não o conhece, está imaginando aí uma pessoa na casa dos 40, 50 anos, mas não, estou aqui com Marcos Túlio, diretor de incorporação da EBM, 28 anos de idade, o jovem prodígio do nosso mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer é todo meu estar com essa grande figura aqui do mercado e grande amigo. Então, o prazer é todo meu de estar aqui contigo. Legal, Marcos. Bom, hoje a ideia, Marcos, é a gente, a ideia do Inc Talks, né, a gente trazer bate-papos mesmo do mercado imobiliário para a gente falar com pessoas que são referências no segmento. Né, como eu falei aqui na sua apresentação, você que é um cara prodígio aí para nós aqui do mercado imobiliário goiano e também nacional. Então a ideia é conhecer um pouco sobre a sua carreira, a pessoa do Marcos e aquilo que você fez para poder conquistar tudo que você conquistou nessa carreira que você tem no segmento executivo, né, como diretor de uma empresa, como que você fez essa transição e todo esse processo de crescimento. Então queria começar entendendo de você assim, quais foram os desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada, né, para assumir essa posição tão jovem e com tanta responsabilidade. Eu acho assim, são inúmeros, né, os desafios e assim, são desafios que vão aparecendo no dia a dia até hoje mesmo, né? Então assim, eu acho que o primeiro desafio mesmo, eu acho que na cadeira de incorporação, falando primeiro, que nós todos passamos, é que assim, é algo que a gente não aprende em faculdade, né? Então eu acho que quando tive a primeira oportunidade, comecei como estagiário, né, na EBM, então assim, é um universo totalmente novo, que a universidade, a escola, ninguém traz pra gente. Então é um livro em branco que você recebe e nós temos que ir atrás. Então assim, primeiro desafio é realmente o desafio do conhecimento. E eu falo, esse desafio foi superado, eu tive o prazer mesmo de trabalhar com pessoas muito boas. Então assim, todas as pessoas que eu trabalhei conjuntamente, inclusive uma das pessoas foi você, né? Então, assim, a escola onde eu fui formado é uma escola muito boa, então tive bons mentores e muita cara no livro, bater perna, esse mercado nosso é muito bater perna, então, assim, hoje eu devo visitar no mínimo uns 100 estandes por ano, umas 5, 7 incorporadoras novas por semestre, então o primeiro desafio, eu acho, principal é o quê? É aprendizado. E também entender que não é nada fixo, né? Não existe uma cartilha, não é como, às vezes, a cadeira da engenharia que tem um projeto que você senta, estuda, aprende a fazer o projeto e vai replicando, né? Uhum. Então, assim, é o desafio de entender que esse mercado ele é muito dinâmico e que você não faz nada sozinho. Sempre você tem que estar junto com uma boa equipe. Eu acho que isso, a partir do momento que entendi isso, que a empresa entendeu isso, foi acontecendo mais naturalmente essas transições de cadeira, né? Legal. Você tocou no ponto de dinâmico e assim, uma das coisas que eu sinto, né, e vejo nesse dia a dia do segmento imobiliário, você falou que a gente não tem isso, né? A gente não tem nada que nos ensina sobre isso durante a faculdade, durante a nossa formação e ao depender da carreira, né, inicial da pessoa profissional também, não te ensinam isso nessa etapa da carreira. E que é a questão do dinamismo, né? A incorporação, ela traz essa necessidade, se o profissional ele quer atuar numa gestão do processo de incorporação como um todo, ela traz essa necessidade de ter um perfil profissional dinâmico,
né? Assim, uma hora você está numa reunião falando de um determinado assunto, de repente você tem que virar a chavinha, já desligar aquele assunto, entrar em outro para partir para outra reunião, né? Primeiro você fala de novos negócios, depois você fala de comercial, depois você está num assunto de back-office. Enfim, como que foi isso para você, né, de transitar? Eu sei que lá na IBM você começou, né, no processo de análise, enfim, como analista, fazia análise de mercado, depois fazia análise de negócio, de viabilidade. Como que foi para você transitar dessa atuação operacional para a atuação de gestão, tendo que enfrentar todo esse dinamismo que o mercado exige? Eu acho que assim, realmente é essa a carreira, né? A gente começa ali muito ligado a números, que realmente a gente é muito orientado a fatos e dados, então às vezes muitas pessoas não sabem, mas assim, a gente não olha para um terreno e simplesmente fala, eu acho que ficaria legal aqui um prédio cor-de-rosa e vamos fazer um prédio cor-de-rosa. Tem toda uma orientação a dados, então eu trabalhava muito nisso. E eu enxergava ali, aí eu acho que muito por perfil e por vontade mesmo, assim, de contato com pessoas e com o time como um todo, a vontade de não só estar ali atrás dos dados, mas ir para o front mesmo, conversar, entender o que estava acontecendo, o que o cliente pensava. Então, eu sempre fui muito ganancioso por conhecimento. Então, assim, não, o cliente realmente quer isso, o dono do terreno que a gente senta ali para negociar realmente quer isso, a empresa quer isso. Então, eu acho que essa sede, eu acho que primeiro, quando você vai entendendo dos dados, você começa a questionar os dados. Uhum. Então, à medida que você quer questionar os dados, você não aceita mais aquilo que está sendo colocado para você. Você fala, não, eu quero ir para o front, quero realmente entender por que as coisas estão sendo feitas dessa maneira, se a gente pode mudar, fazer bem feito. E com isso você acaba abraçando novas oportunidades. Então foi surgindo oportunidades mesmo de negociação, então sentar na mesa para negociar terreno, então você entende ali o lado de quem está vendendo ali às vezes seu imóvel para adquirir um empreendimento lá na frente. Sentar às vezes com o cliente, né, para entender ali o que o cliente está pensando daquilo, com equipe também, outras equipes. Isso tudo vai te formatando como profissional. Eu brinco assim, minha formação é de engenheiro, mas eu falo, no dia a dia você sai de análise de projetos, de engenharia, e às vezes você é psicólogo no dia a dia. Você senta ali com um dono de terreno que ele está vindo ali de um momento, às vezes, familiar meio conturbado, com aquilo você ganha a confiança dele e se torna amigo. Então, esse dinamismo sempre me chamou muita atenção. Então, assim, eu brinco hoje quando eu vou sentar com estagiário, quem está querendo entrar nessa carreira, eu falo, se você gosta de rotina, se realmente para você chegar às 6, embora às 6 e gosta de ter uma rotina, não é o nosso mercado de incorporação, que eu falo, eu gosto muito disso. Aí hoje a gente abre o olho e fala, hoje eu não, eu sei o que espera das reuniões que estão agendadas. O restante do dia... Se cumprir também, né? Se porque cumprir a assim agenda, exato. E isso, assim, é algo que eu gosto bastante. Então, acho que isso que faz a diferença nos perfis de pessoas que estão conosco hoje, né, no dia a dia. Você falou sobre engenheiro, eu às vezes brinco com o pessoal, as pessoas me perguntam, né? Manuel, você é engenheiro? Eu falo, já fui. É justamente por isso, assim, né? Acaba que tradicionalmente a carreira de incorporação e o mercado de incorporação ele vem muito da engenharia, naturalmente, até porque a gente passou por um processo, né, onde as empresas lá atrás eram construtoras, e aí foram se convertendo a incorporadoras. Né? Agora, no momento mais recente, que a gente começa a ter um volume de empresas que nasceram tradicionalmente incorporadoras, né, e que nunca foram construtoras, depois podem se tornar ou não, mas e a gente, com isso, começa a perceber que, assim, a engenharia é muito importante para o processo, mas ela é uma etapa do processo e não necessariamente precisa ser um engenheiro para poder atuar nesse segmento. Né? A gente convive, inclusive, com empresas onde os donos vêm de outros segmentos, são administradores, são advogados, enfim, acabaram montando as suas empresas no segmento imobiliário e prosperam, enfim. Então, acaba que tem essa diferença também sobre formação. Hoje, como que você lidar com isso na hora de contratar um profissional? Isso é uma exigência, não é? Como que você orienta, inclusive,
né, as pessoas que trabalham com você nessa formação de carreira, tem que estar mesmo na área técnica ou não, porque você falou, né, no final do dia usa-se mais habilidades de lidar com pessoas, de psicologia, de comportamento humano, do que necessariamente as habilidades técnicas da operação, né? Sim, eu falo assim, da engenharia, assim, muitos perguntam às vezes, eu brinco assim, eu falo 5, 10% hoje do dia a dia que exige de fato formação em engenharia, que assim, a gente acaba atuando em projeto, então nos ajuda bastante Claro. na análise de projeto, produtação, até discutir às vezes questões de economia e tudo mais. Mas assim, o que para mim é a principal vantagem da escola de engenharia para profissionais, nesse sentido até em outras áreas, que a gente vê muito engenheiro também economista, eu acho que é capacidade de resolução de problema. Eu acho que assim, a faculdade de engenharia, isso é o principal aprendizado que traz pra gente. Assim, a gente resolve tanto problema, a gente é orientado assim, aqui tem um problema, o problema precisamos fornecer água para a cidade. Você vai lá e você resolve o problema. Isso você leva para a vida. Eu brinco assim É o sentido que a gente encontra naquelas 4 folhas de cálculo Exatamente. que a gente faz à mão ali na faculdade e tudo. É na hora que você percebe o que isso está te ensinando, né? Não necessariamente o próprio cálculo. O resultado, si, né? Então eu acho assim, eu gosto muito do profissional de engenharia, somente por isso. Normalmente ele vem da faculdade orientado a resultado. Mas não é só resultado, né? Como foi colocado. Então, assim, eu acho que, como eu gosto hoje de selecionar profissionais e como oriento a equipe hoje, eu acho que você tem que primeiro saber para que você está contratando essa pessoa. Então a gente precisa dentro de um time tanto uma pessoa extremamente orientada a dados, como uma pessoa também extremamente comercial. Então, assim, primeiro a gente tem que saber para que a gente vai selecionar. Então, assim, para vagas mais técnicas, ainda é muito orientado não só a engenharia, eu acho que isso é algo que veio acabando. Então, engenharia, economia, temos administradores no nosso time. E também, assim, quando a gente vai mais pro lado comercial, então aí já é algo, eu falo, no nosso time hoje a gente tem prospectores de terrenos que é formado em letras e a gente tem prospectores de terrenos que é formado em TI. Então, assim, isso aí já acho que uma barreira que a gente vem superando até outra barreira que durante um tempo a gente enfrenta, que era também, assim, a figura feminina também no processo. Então tinha ali para mim um preconceito que eu não entendia muito, que falava, pô, não pode, porque às vezes donos de terrenos mais velhos, falo, cara, isso não cabe mais no nosso dia a dia. Então hoje pra gente assim não tem limitação profissional, existe limitação comportamental e encaixar na área correta. Eu acho que isso é a principal habilidade que a gente como gestor tem que ter para formar um bom time hoje em dia, né? Acho que é isso. Legal. Cara, um outro desafio assim que eu queria te ouvir e aí lá atrás eu lembro que logo que você foi assumir, né, a diretoria na IBM, por, né, coincidência, era na minha saída da empresa, e aí você ia assumir a gestão nacional da empresa e tudo, e ao longo do caminho você teve que gerir pessoas que já tinham mais experiência, né, já estavam na empresa há mais tempo, assumir a posição de liderança como elas, sendo uma pessoa jovem que acabou se destacando muito rápido dentro da empresa e crescendo muito rápido dentro da empresa. Você assumiu a diretoria da IBM com 24 anos de idade, né, que é um baita desafio. E como que foi tudo isso para você, assim, ter que superar esse momento, ter que enfrentar essa barreira e conquistar a confiança, né, tanto internamente quanto externamente também, né, no relacionamento com o mercado, com captadores de áreas, com donos de terreno, enfim, como que você passou por toda essa etapa? Eu acho assim, com certeza foi o maior desafio profissional que enfrentei até hoje. Eu acho assim, igual foi como colocado, não só internamente por assim o peso da carreira, pelos profissionais que já tinham ocupado ele, como pelo tamanho da empresa, que além de estar ocupando a cadeira muito importante, era um momento que a empresa queria dobrar, quadriplicar, então não tinha muito tempo ali para acomodação. Como você colocou ainda, assumir um time que é de diferentes idades, diferentes sexos e uma coisa que também foi muito desafiador para mim, assim, geograficamente espalhado, né? Eu falo uma coisa é você assumir um time totalmente diferente que tá ali contigo, você chama o time, reúne,
Então a gente tinha um time ali naquele momento em 9 cidades diferentes. Então você calculasse ali os dias úteis do mês, fala, pô, tinha 2, 3 dias com cada time e no meio disso tudo com crescimento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu decidi fazer, eu acho que assertivamente, eu acho olhando para trás hoje, assertivamente, eu acho que primeiro você tem que entender que não é porque você é gestor de um time, ou seja, você é o líder ali, tá no topo da cadeia hierárquica, que você sabe mais que todo mundo. Eu acho assim, a figura hoje do líder, a primeira coisa que ele tem que entender é você tem que ter pessoas de preferência que saibam até mais do que você, que são os especialistas. Então, acho que primeiro, assim, é saber respeitar. Então, assim, ó, o que cada um é bom e dessa relação de respeito ali, pessoal e profissional, vai gerando confiança, né? Então, assim, foi um processo que, infelizmente, algumas pessoas acabam deixando o time por não acomodar mesmo no time ou por outras coisas, mas que, assim, dentro de um período rápido, que eu considero que um ano e meio, conseguimos montar um time. Eu falo desse time hoje montado, a gente não teve nenhuma debandada, eu falo assim. Então, isso é uma das coisas que consolidou, acho que, a empresa em 2023. Eu falo assim, a gente hoje está com um grupo muito maduro no sentido de equipe mesmo, que comprou o desafio, abraçou, então quem ficou abraçou isso mesmo, então entendeu que ali nós estamos todos juntos, não é uma figura, não estamos fazendo por uma pessoa só, estamos fazendo por empresa, e que a gente fazendo isso muda não só a empresa, mas muda a vida de cada um pessoalmente. Isso é muito gratificante, né? Então acho que diante desse desafio, a maneira como você respeita as pessoas, forma time e passa para ela o que é o propósito, então forma um propósito do time, é o que fez as coisas dar certo. Até então está dando certo, né? Espero que continue dando certo. Parabéns, cara, porque realmente é algo admirável, assim, o que você, junto com o time, obviamente, né, na liderança da empresa, conseguiu fazer, né, durante esse tempo de transformação que a IBM vem vivendo, né, e é uma transformação que eu quero te ouvir um pouco também sobre ela. Mas você diria que humildade, empatia, respeito são coisas aí que a gente, né, quem te conhece melhor sabe, né, são características fortes sua de atuação pessoal, profissional, enfim, mas que são coisas importantes nesse seu processo de liderança. Sim, com certeza. Eu acho que assim, isso eu acho que eu levo para a vida mesmo. Eu acho que isso cabe em qualquer lugar. Eu acho que respeito, humildade mesmo. E também extrema, eu falo, uma das coisas que tinha perguntado, até ficou meio cortado a resposta, assim, para o mercado externo, eu acho que aí é muito ligado a conhecimento também. Eu acho assim, à medida que não tem como, assim, senta ali, eu brincava, muitas vezes eu chegava em reunião e falava, pô, mas cadê o seu chefe, cadê o diretor? Tá chegando, né? Então, eu acho que isso tudo, assim, é muito embasado em conhecimento. Quando você demonstra o conhecimento e a segurança no que você está fazendo, ou seja, você entende do que você está fazendo. Então, se você é respeitoso, se você entende o lugar, a importância da equipe, tem segurança, e hoje eu falo não só eu como a equipe como todo, tem muita segurança do que está fazendo, muito baseado em dados. Então, é o que a velho ditado, né? Contra fatos, contra dados, não tem argumentos, né? Então, acho que é essa tríade aí que é o segredo do nosso dia a dia. Legal. Eu sempre bato muito nessa tecla com o pessoal. Gente, quem está entrando ou quem está se formando no segmento, eu falo, gente, incorporação imobiliária, não dá para ficar falando de outros setores, porque a gente viveu a vida da incorporação, né? Mas incorporação imobiliária, ela requer profundidade. Se você não tem profundidade no segmento, se você não conhece todas as nuances, com visão de todas as etapas do processo, né, a gente acaba tendo muita dificuldade e aí, assim, o risco de pontas soltas que a gente vai deixando ao longo do caminho, né? A gente sabe muito bem disso, como que é a escola IBM, mas você vai fechar um contrato de terreno. Cara, se você não for cuidadoso no detalhe, na vírgula e discutir e exaurir todos os pontos ali do contrato, você pode estar carregando um problema para 5, 10 anos para frente ali no seu negócio. A mesma coisa serve em todas as etapas, no próprio desenvolvimento do produto, enfim. Então acaba que incorporação imobiliária traz essa necessidade também, além das habilidades que a gente está falando aqui, comportamentais e humanas, né? Eu acho que o aspecto técnico, muito mais do que o aspecto de engenharia,
necessariamente é o aspecto do conhecimento do negócio, né? E a visão ampla do negócio imobiliário, né? E isso acaba sendo muito necessário, né? Exatamente, eu acho que vai muito em linha até do visão de dono, né? Eu acho que assim, é na área de incorporação, que como ela lida desde o início, então assim, você é a pessoa que define a estratégia, ou seja, qual terreno vai comprar, aquela primeira reunião ali que eu brinco com a Dona Maria para tomar um café e explicar para ela como que é o processo. Até o momento que você vai entregar a chave ali para o último cliente, muitas vezes esse último cliente é a própria Dona Maria que acreditou na gente, vai receber em apartamento. E ficou, então, né, na permuta. E ficou na permuta e todo mundo te vê como a referência da empresa. Então, mesmo que você explique, fale, não, ó, nesse momento aqui você tem que entrar em contrato com relacionamento, não, é com jurídico. Não, você é a referência, você é o dono. Então, isso é extremamente importante, que nosso ciclo é muito longo, né? Então, assim, se tudo der muito certo, da compra do terreno até a entrega é 5 anos. A gente tem negócios de 10, 15 anos. Então, assim, a gente acompanhando esse processo como um todo e ter essa visão de dono e essa vontade de entender do todo, de tirar dúvida, eu acho que é o grande diferencial mesmo dos profissionais e para quem também tem vontade de lidar, trabalhar com incorporação, né? Ter vontade de entender com o processo de ponta a ponta. Ah, legal. Bom, e você até tocou no ponto de terreno. A IBM, né, assim, tem tido muito sucesso nos últimos anos, já é uma empresa, né, de grande história, mais de 40 anos de mercado, enfim, mas nos últimos anos, até pelo próprio volume, né, teve que fazer um volume muito grande de empreendimentos nesse processo de expansão da empresa. Como que é esse processo de, em várias cidades, atuando em cidades diferentes, com, às vezes, produtos diferentes, enfim, times diferentes, definir, eu vou comprar esse terreno ou não vou, eu vou comprar um terreno em tal região ou naquela região. Como que é esse processo lá internamente para vocês? Eu acho que assim, a gente bateu muita cabeça, então assim, não foi uma fórmula mágica que descobriu, então assim, a gente tentou durante muitos anos, né, e é um processo longo, né, de tentar fazer várias coisas diferentes em diferentes locais. Então assim, isso funciona? Funciona, mas funciona quando você não precisa dar volume. Então assim, a partir do momento que a gente olhou para frente e falou, a gente quer chegar no ano de 2023 sendo empresa de bi, ou seja, lançar um bi e vender um bi, a gente falou, a gente tem que ser mais industrial. E assim, é industrial de ponta a ponta. Então, assim, desde a engenharia, industrializar um pouco, que é um grande dificuldade no nosso setor, né? Você olha aí para outros setores, é algo que já está muito avançado. O nosso ali ainda é um tijolo de barro que está sendo colocado, até também nos processos, né? Então, assim, e aí foi onde surgiu a ideia. Então, assim, ao longo dos processos foi mudando bastante, mas a ideia principal, que é o que não vamos atuar com linhas de produto. Então, a gente desenvolveu algumas linhas de produto, sendo a primeira dela a linha Wish, que é uma aí que a gente fez 16 lançamentos já em 7 praças diferentes. Então, a gente falou, não, vamos fazer o contrário, vamos entender o público nacional. Então, vamos atender a classe média. O que a classe média quer? A classe média quer isso. Então, a classe média de Campinas, Araraquara, São Carlos, Goiânia, Brasília tem várias características similares. Então, vamos desenvolver produtos que atendem nacionalmente. Então, a partir do momento que a gente desenvolveu linhas de produto e a empresa como um todo comprou a ideia, ou seja, a gente fala o Wish dentro da empresa, a engenharia sabe o que é, o comercial sabe o que é, desenvolvimento de produto sabe o que é, novos negócios sabe o que é. Então, tudo se tornou mais ágil. Então, a gente conseguiu dar mais volume em negociação, conseguiu dar mais volume em aquisição, em aprovação de projeto. Então, acho que a grande virada de chave aconteceu nisso. E hoje aí a gente surgiu sublinhas, né? Então, aí a gente saiu de Wish, falou, não, precisamos de um produto um degrau acima, criamos o Wish Grão, um degrau mais acima o Wide. Com Minha Casa Minha Vida, criamos a linha Vida. Não, Minha Casa Minha Vida não estava mais suportando, vamos criar a linha Now. Então, hoje a IBM, quando ela pensa um produto, em 80% das vezes, não vou colocar em 100% das vezes, ela pensa não só criar um produto, ela pensa em criar um produto que vai ser replicável para dar volume. Claro, a gente ainda tem um produto ou outro, né? A gente, apesar de ter saído ali do foco, a empresa majoritariamente era alto padrão, hoje não é mais majoritariamente alto padrão, apesar de ainda ter produtos de alto padrão, a gente ainda tem alguns produtos artesanais, mas para dar volume não pode mais ser um artesão, né? Você fala, é sair do artesão para ir para a linha... Visão de escala, né? Visão de escala, exatamente. Agora, é bem desafiador você conseguir fazer tudo isso
fora do segmento econômico, né? Porque acaba que dentro do segmento econômico o cliente ele, né, assim, tem as exigências dele também, naturalmente, só que essas exigências elas são menores, até pela necessidade que ele tem de comprar um imóvel, e ele acaba se submetendo um pouco mais àquela aquisição dentro do produto que está sendo oferecido no mercado, porque é uma questão muito de bolso também, não só do imóvel em si ou da localização em si, mas onde eu consigo comprar o imóvel, é isso que eu tenho disponível no mercado, então, enfim. É mais condição que produto, é mais né? condição do que produto, é mais crédito do que negócio em si, né? Assim, valor em si do imóvel. E acaba que você tem uma base consumidora também muito grande, além de incentivos do governo. Agora, quando você vai para o segmento do médio, e aí ampliando essa linha para o wide, né, você já está, inclusive, extrapolando esse médio, você já está num médio alto e às vezes até alto padrão. Sim. Né, o produto tentando ser ali um preço melhor na região, mas em regiões de alto padrão da cidade. Como que é isso? Como que é casar isso com o nível de exigência do cliente, né, que quer algo né, um pouco diferente, fora da caixa, quer a personalização, enfim, como que vocês trabalham esse processo? Assim, eu acho que a característica que possibilitou a EBM trabalhar nesse processo é que ela saiu do dominância 100% do alto padrão e decidiu fazer produtos com tickets menores. Então, assim, é um processo que a gente vê outras incorporadoras, igual até mesmo MRV, Direcional, que tentaram fazer o contrário, sair do econômico e abranger o médio padrão e sofreram um pouco mais. Então, assim, eu acho que a principal característica que aconteceu foi isso, porque, assim, a gente, apesar de diminuir ticket, a gente sempre teve como opção não diminuir acabamento, não diminuir tecnologia. Então a gente entrega um produto que o ticket é competitivo, mas ela está no nível de produtos de alto padrão na cidade. Então isso a gente não deixa de entregar. E eu acho que isso está muito ligado à engenharia também. Porque a gente, desde o início, falou, não, vamos criar linhas de produto, mas produtos que exigem certa adaptabilidade. Então, assim, um dos processos que poderia industrializar seria o uso de forma de concreto, por exemplo. Mas a forma, ela é um caixote que a gente tem que ir replicando. A gente falou, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um ish, mas a gente tem um ish, por exemplo, em São Paulo, capital, que a legislação é diferente, precisa ter uma varanda grande, e a gente tem um ish sem varanda, em locais que não poderia ter varanda. Então, assim, a gente desenhou nossa engenharia para que dentro de uma linha de produto a gente pudesse ser adaptável e não abandonamos a personalização também, que foi um dos itens. Então, quem compra um produto hoje EBM de médio padrão, ele tem um nível de personalização que às vezes só o alto padrão teria. Então, que isso acaba que nos freia um pouco, claro, em um crescimento muito mais rápido, mas a gente não sai da marca, do DNA ali da empresa, que é algo que também a gente acha importante não largar, né? O prazer em fazer bem feito tem que ser continuar mantido ali para a empresa. Legal. Agora tem que se abster bem de ego, de vaidade, que é algo que abarca muito o setor imobiliário, até pela imponência e pela imagem que se tem na cidade, volume de recursos que a gente tem para fazer ações, para fazer marketing, todo o envolvimento que a gente tem em torno de um processo imobiliário, de um lançamento imobiliário. Para você ser uma empresa que antigamente dominava o segmento de alto padrão de uma cidade e atuava no alto padrão em outras cidades também, tomar a decisão de, poxa, vou tirar o pé desse segmento, isso aqui vai ser uma fatia mínima de produtos que eu vou ter na minha prateleira, mas eu vou concentrar no segmento do médio, no segmento econômico, a depender do momento. É algo que também tem que ter uma personalidade, uma visão do que se quer do negócio muito grande, né? Com certeza, assim, é uma coisa, a gente fala muito disso, assim, que realmente os donos, os sócios, agora 3 sócios, né, com a entrada da Cyrela no negócio, a gente fala, o objetivo principal da incorporação é dar lucro. Então é como a gente tem que trabalhar para isso. Então, assim, não é ego, não é vaidade, então, assim, a gente é extremamente orientado a dados. Então, assim, a saída do alto padrão, até como aconteceu, a gente olhou para frente,
viu que ia ser um segmento extremamente ofertado, às vezes até por essa vaidade, porque os incorporadores entrantes queriam estar ali muitas vezes no bairro que ele morava, ou que um amigo ali tinha uma casa para fazer um empreendimento, então a gente enxergou que ia ter uma super oferta. E é o que hoje a gente ainda enxerga no mercado, por exemplo, goianiense. Hoje 60% do nosso estoque está em 3 bairros. E esses 3 bairros, 20% da população só tem poder aquisitivo para comprar. Então a gente falou, por fatos e dados, falou, ó, pessoal, se a gente for lançar 2 empreendimentos por ano, ok, ficar nesse segmento. Só que por tamanho que a gente quer ser, não dá para ser. Então, assim, vamos ser uma empresa que mantém isso, às vezes por ego, por outros fatores, ou realmente vamos querer ser uma empresa relevante nacionalmente. Então, isso foi de onde saiu a decisão. Falou, não, a gente precisa abranger mais essa pirâmide e para atuar geograficamente espalhado, a gente precisa criar produtos que atendam isso. Então, não, a gente brinca assim, a linha no final do balanço, né? A gente, no meio do processo, tem algumas crises existenciais, a gente brinca muito assim, até mesmo os Sempre donos, acontece, né? Ou o comercial mesmo chega e fala, nossa, um amigo meu queria comprar um empreendimento em tal bairro de tal metragem, mas eu não tenho. E aí? A gente fala, cara, assim, eu não vou construir um prédio pro seu amigo comprar um apartamento, né? Então, isso aí a gente tem que ser muito focado. Então, realmente falar, é isso aqui, você tem que ser bom no seu segmento. Não adianta querer abraçar o mundo também, né? Legal. É porque a gente, inclusive, vê empresas que atuam com volumes bem menores, né? Às vezes empresas que fazem, sei lá, 3 empreendimentos por ano, e acaba tendo essa atuação tão dispersa, né? Que vai muito na questão da oportunidade. Eu tive a oportunidade, que é o que você comentou, né? O terreno de um amigo, enfim. Eu tive a oportunidade de fazer um negócio em determinada região, fui lá e fiz. Aí, né, de alto padrão. Aí depois tive a oportunidade de fazer um negócio no segmento de econômico, fui lá e fiz. Aí agora no médio, fui lá e fiz. E eu, né, assim, sempre defendo muito, até pela escola e por tudo aquilo que eu já vi no segmento imobiliário, esse direcionamento ativo, né, assim, da empresa, que é o quê? Poxa, define o seu posicionamento estratégico e para onde você quer ir, independente do volume, né? Seja para fazer 2 empreendimentos por ano, seja para fazer 6, 8, 10, igual é o caso da EBM hoje. Mas define para onde você quer ir, né? Qual que é o seu caminho. O volume ele pode ditar, ao meu ver, a elasticidade dessas camadas, desses segmentos que a gente vai atuar. Se eu vou fazer 10, aí me permite fazer 3 em um segmento, 3 em outro, 3 em outro, em regiões diferentes. Agora, se eu vou fazer 1 empreendimento por ano, se eu vou fazer 2 empreendimentos por ano, eu não vejo muita necessidade, né, de você ficar nessa atuação tão dispersa, porque tem uma questão de aprendizado, de formação e de alinhamento, né, que você bem colocou aqui, tanto internamente quanto externamente, que facilita e dá muita produtividade para a empresa, e acaba que a gente vê muito isso no mercado, né, de empresas com volumes pequenos de projeto e atuando muito de uma forma passiva, de acordo com as oportunidades que chegam e aquilo que vem pelo caminho, né? Sim, com certeza, assim, e assim, é o que você colocou, a curva de aprendizado, você acaba alongando ela. Então, nesse exemplo mesmo, a empresa, ela lança um empreendimento por ano. Então, assim, se ela lança 1 por ano e tem 3 segmentos, vamos colocar assim, ela vai fazer no mesmo segmento a cada 4 anos. Então, assim, para a engenharia aprender, para internamente aprender já é muito difícil, e segundo, para você entender o cliente, que eu acho que é o principal. Hoje, assim, todo empreendimento que a gente lança, a gente faz uma pesquisa pós-venda. Então, essa pesquisa pós-venda, a gente já pega o nosso próximo produto que vai lançar daqui 6 meses e já aplica ela. Então, a gente consegue ganhar muita velocidade nisso quando você entende qual que é o segmento que você pode atuar. E aliado a isso, eu falo assim, é não ter vaidade de mudar também. Então, assim, a gente não tira o pé de nenhum segmento, porque realmente a gente entende hoje que o segmento, a gente estava comentando isso, a bola da vez é Minha Casa Minha Vida. Então, a gente se preparou, a gente tem lançamento de Minha Casa Minha Vida. A gente tem que entender que essa é a bola da vez. Daqui 2, 3 anos a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que a gente vai estar com o pezinho e a gente vai estar preparado para, no mínimo, fazer alguma coisa. Então, assim, é isso que eu acho que dá longevidade pro nosso negócio, né? Porque, assim, do você querer fazer até você fazer é muito longo. Então, você não pode se dar o luxo de errar, né? E uma coisa que a gente brinca
que até a gente comentando, né, uma das nossas conversas, assim, não é igual a fábrica de calça jeans, né? Faltou calça jeans, a gente aumenta a produção, no outro dia coloca calça jeans No no mercado. mercado, né? A gente fala, pô, faltou um produto aqui, a gente vai demorar no mínimo 2 anos para colocar ele no mercado e para entregar 5 anos, né? E pode ser que a hora que entregar já não é a bola da vez, então é... E não replica, né? Porque assim, o que eu acho muito bacana da dinâmica do processo imobiliário é justamente o fato de ser algo tão individual aquilo que a gente produz. Porque por mais que você desenvolva um empreendimento onde em um mesmo terreno você vai fazer 1.000 unidades, são 1.000 unidades diferentes. Né? Porque são 1.000 endereços diferentes, são 1.000 apartamentos ou casas diferentes. Você tem vista, você tem insolação, você tem andar, né? Você tem rua, enfim. Tudo isso é diferente. Então, acaba que a gente produz, né, produto a produto, unidade a unidade, e nunca mais a gente vai ter condição de replicar algo que a gente já fez. Por mais que Exatamente. a gente, poxa, vai lançar um empreendimento do lado ali, a gente não vai ter condição de fazer o mesmo produto, e talvez esse empreendimento do lado, sendo um produto igual, você não vai ter o mesmo sucesso, porque a demanda que existia, ela já foi cumprida, enfim. Então, todo esse Exatamente. desafio do setor, né? Exatamente. E aí vem o dinamismo que a gente fala, né? Assim, se a gente não tiver esse dinamismo, fica no tempo, então cada dia é um dia novo, né? Não tem como. Legal. E você comentou sobre a questão da Cyrela. Como que foi para vocês lá e para você, né? A empresa, você comentou, né? Agora é o terceiro sócio, né? Da companhia. A empresa receber a Cyrela como sócia, que já era um parceiro, né? De longo tempo, né? De longa data. Já tinha vários empreendimentos desenvolvidos em conjunto, mas sempre negócio a negócio, projeto a projeto, né? Mesmo que fazendo um volume grande ali de projetos, mas não era uma sociedade dentro da companhia, né? O que muda para vocês ali, tanto internamente quanto externamente, como visão de empresa, visão de negócio, o que a Cyrela agrega de valor para a companhia, como que é lidar com tudo isso? Como colocou assim, é uma companhia que a gente brinca que assim foi um namoro de 13 anos, né? A gente associa muito internamente ao namoro, noivado e casamento, né? Então assim, a gente fez alguns empreendimentos juntos, então assim, eram companhias que já tinham sinergias em modo de trabalho, dia a dia, e Ficou sempre... mais fácil casar, né? Exatamente. Então já conhecia, né, a noiva. Então, assim, a gente já fazia empreendimentos pontuais, mas era essa a rotina. Então, assim, tinha um negócio, apresentava para eles aprovavam negócio a negócio, mas sempre manifestaram interesse de estar dentro da operação como um todo. Porque, assim, foi um movimento que partiu até mesmo inicialmente da Cyrela nesse sentido, porque no passado a Cyrela ela acabou expandindo nacionalmente, então ela criou várias matrizes país afora, e ela entendeu que essa não tinha sido a melhor estratégia. Então, assim, é muito melhor você aliar a bons parceiros locais e desenvolver empreendimentos, até porque conhece da praça, tá ali do dia a dia, do que sair espalhando nacionalmente. Então, assim, nesse movimento acabou aproximando da gente, mais ainda, fazendo mais empreendimentos. E veio no momento em que a IBM se abriu a isso pelo volume, né? A gente sabe que o nosso mercado é um mercado de capital intensivo, né? Então, assim, para fazer um empreendimento, a gente, assim, no mínimo, a gente fala em cifras de 10 milhões, são números altíssimos. Então, a empresa, ela chega num momento que ou ela acelerava de maneira mais devagar mesmo, então continuaria acelerando mais, às vezes, mais passo lento. a passo, ou realmente se unia a uma empresa, a maior empresa hoje nacional, né, em valor hoje listada na Bolsa, para dar velocidade, para dar credibilidade a esse processo. Então fez super sentido, assim, fez uma JV, então o processo foi de JV, assim, não foi venda como uma venda normal, foi uma união entre as duas, sem perder a marca. Para então, seguir, né? Então a gente resolveu manter o nome da marca, até por entender que tem um valor agregado em todo esse processo, sem mudar a administração. Então, assim, a autonomia continua com os executivos e presidente e vice-presidente da IBM, adicionando ao processo um papel de conselho e algumas pontualidades que a gente aprova conjuntamente. Então, assim, veio muito mais para agregar, porque além disso, de dar pujança mesmo,
faz com que a gente acesse crédito de maneira mais fácil, porque realmente é um avalista ali do lado que tem 8 bi de valor agregado, né? Então, compras também de suprimentos. Então, hoje a gente vai fazer uma negociação, a gente faz uma negociação do grupo. Então, a gente compra elevadores, aço, essas commodities todas juntas. Então, reflete em custo, reflete ali no dia a dia e também até em poder criativo, né? A gente sabe que ali dentro tem alguns gênios também dentro da Cyrela, então a gente troca muito figurinha, né? Então, assim, ajuda-nos também a abrir a mente. Tem empresas aí que eles são sócios nacionalmente, não traz muitos insights, então a gente fala, é uma aula que está no dia a dia de ter um conselho ali junto conosco, e leva a empresa também para um caminho mais profissional, profissionalizado, porque a empresa sai de LTDA, uma empresa limitada, e passa a ser primeiramente uma empresa SA, né? Então a gente tem que lidar com toda essa burocracia de auditorias e tudo mais que nos obriga a profissionalizar. Isso é muito bom para toda empresa e para o mercado também, né? Eu acho que dá mais segurança para o cliente hoje quando compra um produto EBM. Com certeza. E planos para o futuro, como que estão, tanto da EBM quanto do Marcos, profissional, enfim, o que você está projetando aí, o que a companhia também está projetando daqui para frente? Falando primeiro da companhia, né? Então, assim, a companhia, como coloquei aqui, ela chegou a uma marca aí tão buscada por vários anos, que é o bi, né? Que a gente falava internamente, a gente lançou um bi, vendemos 1.2 bi no ano passado. Então, a gente brinca internamente que a gente não quer ser aquele time de Série B que chegou na Série A, vai jogar um campeonato e vai ser rebaixado no outro ano, né? Fazer uma analogia a futebol. Então, assim, a gente quer ter um crescimento contínuo, mas agora de maneira muito mais saudável e profissional. Então, assim, a gente de 2020, que foi quando eu assumi ali a cadeira, para 2023, a gente cresceu 4 vezes em volume de lançamento e vendas. Então, assim, se a gente continuasse esse processo em 2027, 2028, a gente já está aí com 4 bi de lançamentos, vendas. Não é isso que a gente projeta, que a gente fala, tem a dor do crescimento ali. A gente saiu de 600 funcionários para 2.000 funcionários. Então, todo o processo físico de acomodação, treinar a equipe. Então, a gente está organizando muito a casa para mais um crescimento que a gente projeta aí de 20% a 25% ano agora, para realmente tornar a empresa relevante ainda mais nacionalmente, para aí sim, às vezes, pensar em próximos passos, em realmente, às vezes, trazer outras formas de captação de recurso, ou até mesmo seguir caminhos que outras empresas do Grupo Econômico Cyrela acabaram seguindo, né? Então, assim, e falando do Marcos profissional, né? Eu tenho uma identificação muito grande tanto com a empresa como com a incorporação. Nisso eu falo, a gente é meio masoquista, né? Eu falo, pô, mas não tem esse dia a dia. A gente estava comentando aqui, acorda 4 da manhã, pega um voo, amanhece em Campinas, dorme em São Paulo, no outro dia tá em Brasília. Então isso nos priva de muita coisa na vida pessoal, mas eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu falo, fui picado ali para aquele mosquitinho da incorporação e eu sou apaixonado no que faço. Gosto muito do dia a dia também, assim, da formação de pessoas, assim, quando eu vejo o brilho no olho de quem está trabalhando com a gente, é muito gratificante. O brilho no olho ali do cliente, que eu falo, nossa, ninguém sabe o que a gente chegou até aqui, o cliente super feliz. Então isso me dá energia para continuar. E realmente, assim, nesse processo de crescimento da empresa, eu acho que eu tenho muito a agregar mesmo. Acho que quanto eu como time, então, assim, esses próximos passos que a IBM vai passar daqui para frente, eu quero agregar muito nesse processo para realmente fazer mais diferença ainda, não só dentro da empresa, mas no mercado, né? Eu acho que uma coisa que também eu gosto muito de falar, a gente tem o dever de também devolver algumas coisas para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que nem que seja conhecimento mesmo, a gente está aqui trazendo, às vezes, um pouco de conhecimento, até atitudes práticas. Então, também falando um pouco do Marcos, eu sinto que eu tenho essa missão também aí com o mercado, com a sociedade. Então, espero que nos próximos anos a gente possa, juntos aí, estar fazendo também coisas não só dentro da IBM, mas para fora, devolvendo alguma coisa. Legal. Você está convidado a esse processo de mercado digital também, tudo, porque tem muito a acrescentar, cara.
Bom, Marcos, para a gente ir caminhando aqui pro final, a gente criou aqui né, meio que um bate-bola aqui, que é o sprint imobiliário. Uhum. Então, vou fazendo algumas perguntas e queria que você falasse aí qual que é a sua resposta em cima de cada uma delas. Vamos lá. O mercado imobiliário precisa de... Acho que precisa orientar mais a dados mesmo, assim, realmente entender que o cliente ele é o centro da atenção. A gente ainda está um pouquinho para trás em relação a outros mercados. Ah, bacana. O que mudaria no setor se você tivesse poder de mudar alguma coisa? Eu acho que é industrialização. Eu acho que essa é a palavra. Ah, legal. E o que você falaria para o Marcos de 10 anos atrás? Vixe, essa eu acho que é a mais difícil, né? Mas assim, eu gosto muito de falar. É que assim, olhando para trás, eu falaria, Marcos, vá em frente, foca, dedica, que tem muito a que ser conquistado, né? Eu falo, hoje não tem esse Marcos de 10 anos atrás, não tem arrependimento nenhum. Então hoje eu gosto de olhar e falar assim, o que que eu quero que o Marcos de 10 anos à frente, na verdade, pense. Eu acho que a missão nossa é olhar para frente e construir o futuro, porque assim, o Marcos de hoje só foi possível por causa das escolhas do Marcos de 10 anos atrás. E eu me orgulho das escolhas desse Marcos de 10 anos atrás, cheio de dúvidas, né? Acho que de Marcos de 10 anos atrás, o Marcos entrando ali ainda no processo universitário, nem imaginava o mercado de incorporação, mas que realmente se apaixonou por ele e não imagina hoje fazendo outra coisa. Ah, legal. Você falou aqui muito sobre estudo, livro de cabeceira. O que que são os seus hábitos aí de leitura e o livro que você ou tenha lido recentemente, gostou, ou tá ali como um livro de cabeceira seu? Eu tenho alguns livros, assim, eu acho que existem muitos livros que nos ajudam no dia a dia, né? Eu acho que assim, nesse processo de gestão, é algo assim, muitas pessoas falam, tem um dom de gestão. Eu acho que não. Eu acho que primeiro, eu acho que são duas coisas para gestão. Primeiro, você tem que querer, porque assim, quem não quer ser gestor não deve ser gestor. A gente enfrenta muitas pessoas, você vê que a pessoa às vezes está sofrendo para ser gestor e está tudo bem a carreira, às vezes não de gestão e conhecimento. Eu acho que o gestor que fala, eu nasci gestor, isso não existe. Então eu leio muitos livros nesse sentido, mas assim, os livros, falar, elencar um livro aí de cabeceira é meio clichê, mas foi um que virou minha chave ali no início da carreira profissional, que é o livro Monge e o Executivo. Então é um livro ali que ele traz muito a questão da escuta. Eu acho que é algo que a gente tem que aprender muito. É um livro aí que realmente é um livro que eu colocaria ali no início. E se pudesse falar um segundo, às vezes aí eu acho que um livro que eu li recentemente também que é bem bacana, que é Em Busca do Sentido, do Franklin também. É um que é legal, sai um pouco da incorporação, mas quem quer um livro aí mais ligado à psicanálise é um livro bacana. Ah, legal demais, cara. Marcos, para a gente finalizar, eu queria que você, hoje em dia, assim, a rede social, né, o digital, tem muita gente, né, que entrega valor nesse mercado e gente que tem experiência prática, mas a gente sabe também, a gente que é do mercado acaba enxergando isso de forma mais fácil, principalmente no nosso segmento. A gente sabe que tem muitos gurus aí, né, ou pseudos gurus que acabam né, vendendo aquilo que não conhece, só baseado na teoria, enfim, Sim. que muitas vezes até pode funcionar, mas também traz um risco, né, esse processo. Então, de alguém que, pelo menos ainda, né, não está nesse processo do digital e tudo, né, de influenciador no segmento imobiliário, mas que nos bastidores ali, no offline, tem muito resultado. A gente conseguiu acompanhar isso aqui nessa, basicamente, 1 hora de conversa que a gente teve. Foi uma aula aquilo que você trouxe para nós aqui hoje. O que seria um recado, um último recado que você passa para quem está nesse processo também que você vivenciou aí nos últimos anos de carreira no segmento imobiliário, de carreira executiva, às vezes alguém que está na operação, né, ainda na parte de análise e tudo, e que quer se direcionar para essa parte de gestão e seguir essa carreira tão exponencial que você teve aí nos últimos anos? Eu acho que assim, o primeiro passo, né, uma coisa que é muito importante, eu acho que o mais difícil é o autoconhecimento, né? Eu acho que realmente, algo que eu coloquei aqui, eu acho que
realmente fala, não, tenho vontade de ser gestor, tenho vontade de seguir essa carreira. Mas realmente você tem essa vontade? Que hoje, infelizmente, a gente vive aí, né, talvez até felizmente, uma era que a gente é bombardeado de muitas informações, até às vezes de falsos gurus. Então, a gente tem que ter responsabilidade nesse processo, de não é porque tá colocando que isso é bom. Às vezes aqui dois apaixonados por incorporação tá falando de incorporação, de gestão, e fala, nossa, então isso é muito bom. Não, mas o que é bom para mim às vezes não é bom para você. Eu acho que esse autoconhecimento é o primeiro passo. E se realmente foi isso, tiver o brilho no olho, eu acho que é a sede pelo conhecimento. Então, assim, hoje o acesso à informação ele é muito mais fácil do que antes. Eu acho que, assim, até isso aqui que a gente tá fazendo antes era totalmente difícil de acessar. A gente acessava um número pequeno de pessoas. Então, eu acho que a sede por conhecimento, e falando especificamente da gestão, é assim, esteja cercado de pessoas boas. Eu acho que, assim, tem aquela falácia, né? Aquela frase de que você é a soma das 3 pessoas que você convive, é algo que eu acho que é muito verdade. Então, esteja acompanhado de pessoas boas e tenha um time muito bom, assim, não aceita pessoas medianas, mornas, eu acho que é isso o principal. Então, assim, dedicação, conhecimento e estar cercado de pessoas boas, que eu acho que ninguém faz nada sozinho, com certeza vai atingir grandes resultados aí. Cara, que aula, que show, que episódio. Muito obrigado pela presença, Marcos. Muito obrigado pela aula que a gente teve aqui hoje. Um rapaz de 28 anos de idade, né, mas trazer tanta bagagem, tanto conteúdo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado pela disponibilidade, né? Eu estava comentando aqui antes da gente começar, a sua agenda não é fácil, né? Eu sei bem disso. E a disponibilidade e a atenção que você teve aqui com a gente hoje, viu? É um prazer estar aqui, assim, não só pela pessoa que está aqui comigo, que sabe que também tem uma admiração por ela, mas também pelo grande conteúdo, pelo propósito aqui colocado, que acho que é um propósito que vai além só do negócio do mercado. Então, conte comigo. Valeu, obrigadão. Um abraço, gente. Até mais.